importante assim, quanto mais cedo você conhece Jesus, menos prejuízo você tem na vida e mais tempo você tem para corrigir a sua vida, né? E não fazer tanta bobagem na vida. Então, eu dou graças a Deus que as decisões mais importantes da minha vida, eu já estava na igreja. Então, eu orei e busquei essa direção. E Deus me deu essa direção, né? Toda a direção acerca do o que eu ia fazer, o que eu ia estudar, com quem eu ia me casar, né? Os meus filhos e tudo, né? E hoje, né? Dia das Mães, eu paro e fico vendo hoje, né? A situação do país e do mundo. E aí eu comecei a parar. Às vezes eu paro e fico analisando. Falei assim, gente, como esse mundo está. Que desafiador ser pai e mãe nessa geração. E aí eu fui, né, meditar na palavra. E a palavra de Deus ela é tão atual que você vê o caso de Joquebede. E eu fiquei meditando durante a semana sobre Joquebede. E que situação difícil que ela estava vivendo. Em que o faraó tinha determinado que todos que tivessem filho homem, que fosse morto. Então, imagine cada mãe, ao engravidar, que terror que ela passava. Sabendo que se tivesse um menino, ao nascer, a pessoa tinha que entregar o filho à morte. Só que Joquebede, ela teve uma outra postura. Por certo, essas mães, ao nascer a criança, nem olhavam para a criança. E a Bíblia fala, em Êxodo 2, versículo 2, conta essa história. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Continua, Raul. Não é Êxodo 20, meu amor. É Êxodo 2. Desculpa, eu que falei errado. Vou lendo aqui mesmo. Ó. Eu sou o Senhor Deus. Ah, tá. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Olha que interessante, ela quis ver essa criança. E ao ver, ela se apaixonou por essa criança. Ela viu que criança linda é essa. Como eu vou entregar essa criança à morte? E ela, como temia a Deus, com certeza, ela começou a orar e buscar a Deus. E nesses 3 meses que ela guardou essa criança, ela, por certo, pedia a Deus uma estratégia, alguma coisa que ela pudesse fazer para que essa criança não fosse morta. Então, a primeira característica dessa mãe é que é uma mãe corajosa. Ela não temeu pela vida dela, mas ela foi desafiada a crer. E o fato dela crer, Deus a surpreendeu de uma forma extraordinária. E isso que é o mais importante hoje, e sempre foi, a sua fé na palavra de Deus. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ela, por crer e por fé,
ela começou a fazer várias coisas. Ela preparou vamos colocar um barquinho, uma arca, alguma coisa. Ela preparou algo para proteger o seu filho, para que pudesse colocar essa criança no rio. Com certeza, ela também já estava observando que, determinada hora, a filha de Faraó ia tomar banho. Porque uma mãe não ia deixar uma criança no rio, ao léu, sem saber o que ia dar. Então, essa mulher de fé, ela preparou esse barquinho, essa arquinha, e ela colocou o filhinho dela ali. Mas, quando colocou no rio, ela pediu para a filha dela ir acompanhando para ver para onde que ia. E Deus, vendo o coração daquela mulher, Deus preparou quem ia receber aquela criança. E aí, fala que, no momento em que a filha de Faraó foi tomar banho com as suas servas, de repente viu uma criança chorando dentro de um barquinho. E, quando ela olhou, ela se compadeceu daquela criança. E, imediatamente, a filha, né, a irmã dessa criança, virou assim: quer que eu peça uma das mulheres judias para cuidar desse bebê? Ah, que boa ideia! Chame ela. Gente, pensa se Deus, Ele não te surpreende muito além do que você possa pensar ou imaginar. O que Deus espera de você é que você tenha passos de fé. O que são passos de fé? São atitudes, são coisas que você tem que ir marchando, você tem que ir caminhando, mesmo quando você não está vendo. E quando você não tem nem noção do que vai acontecer. Por quê? Porque você pode ter uma visão bem rasa do que pode acontecer. Mas Deus a surpreendeu de uma forma tão extraordinária, porque Deus devolveu Moisés para Joquebede cuidar, criar e ainda receber o salário. Gente, para pensar. Eu acho que nem ela, nos maiores sonhos e imaginações da vida dela, ela podia conceber algo, que Deus ia preparar algo assim para ela. E Deus preparou. E ela teve o privilégio de criar o seu próprio filho. Mas ela criou o filho. Ela foi paga para criar esse filho, para ser o filho da filha de Faraó, e posteriormente ser até um faraó. E talvez na cabeça dela, ela pensando: Deus vai usar o meu filho para libertar o nosso povo. E criou essa criança. Mas criou essa criança como filho de Deus. Como ungido de Deus. Separado. E a Bíblia fala em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E até quando envelhecer, ela não vai se desviar. Então, a importância de uma mãe é extraordinário. Mas de uma mãe que teme a Deus, que ensina a palavra de Deus para o seu filho. Porque se você fizer um estudo na Bíblia, você vai reparar o seguinte: tem muitos homens de Deus que tiveram e são referências na Bíblia, foram excelentes reis, homens extraordinários de Deus, mas que casaram com mulheres ímpias. Seus filhos, todos se desviaram, todos fizeram coisas que desagradaram a Deus e se desviaram dos caminhos do Senhor. Um exemplo é Samuel. Samuel, que teve também uma mãe, chamada Ana, com um exemplo de fé também extraordinário, que cuidou, ensinou essa criança no caminho que ele deveria andar,
E ele foi uma criança que desde muito cedo ouviu a voz de Deus e aprendeu a ouvir essa voz. Ele que foi entregue para Eli cuidar. Eli cuidou de 2 filhos, os 2 filhos dele se desviou, fez coisas que desagradou o Senhor. Então, você imagina um filho sendo entregue para um sacerdote que não tinha lá uma vida muito correta, e os filhos com uma vida mais torta ainda, e aquela criança não se desviou. Por que não se desviou? Porque a mãe teve o cuidado de ensinar a palavra de Deus e o temor a Deus. Então, todos os filhos que tiveram uma mãe que temia Deus e que ensinou a palavra de Deus para os seus filhos se tornaram reis, se tornaram pessoas importantes, se tornaram senhores das suas casas e foram bênçãos. Agora, bênção maior foi quando eles se casaram com mulheres que temiam a Deus. Aqueles que se casaram com mulheres que não temiam a Deus, infelizmente, essas mulheres tiveram o poder de corromper esses homens. Por isso que em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, fala assim: e ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando-se. Também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por frontais entre os seus olhos. E escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Tá bom, até aqui. Então, as mulheres, os homens que temiam a Deus, tinham essa prática de, desde cedo, ensinar os seus filhos no caminho que eles tinham que andar. E essas mulheres, quando não eram crentes, elas eram idólatras. E elas acabavam corrompendo os maridos, levando esses maridos para a idolatria. Salomão foi um deles. Salomão, ele chegou a construir altares e templos para deuses pagãos. Inclusive, Moloque é um dos ídolos terríveis, em que as mães entregavam os seus filhos para serem queimados em prol desse ídolo. Para você ter uma ideia do poder de uma mulher, do poder de uma mãe. Então, por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela mesma derruba. Então, esse cuidado que as mães têm. Por que a gente fala da mãe? Porque a mãe, ela tem esse lado materno mesmo, de abraçar, de cuidar, de ouvir, de dar atenção, de ensinar. E você tem esse poder para ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar. E tem na Bíblia também, em 2 Timóteo 1, fala de uma mãe, de uma avó, de Timóteo. Paulo faz menção dessa avó e dessa mãe. 2 Timóteo 1, verso 2. Vai, continua. Ó. Peraí, deixa eu só achar aqui onde que eu coloquei. Que fala da Lloyd. 4, 5? 4, versículo 4 e 5. Não. Isso, ó.
2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, da qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e sou certo que também habita em ti. Então, aqui o apóstolo Paulo estava elogiando a avó e a mãe de Timóteo, pela vida de Timóteo. O quanto Timóteo era um servo de Deus fiel e o ajudou tremendamente em toda a sua pregação, a pregação do Evangelho. Então, amados, essa responsabilidade não está só sobre a mãe, de cuidar, de ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. E a Bíblia fala que é para ensinar a criança. E depois, quando chega na fase da adolescência, da juventude, eles têm tanta influência externa que, se não tiver uma formação, o temor do Senhor no seu coração, provavelmente acaba sendo mais influenciado pelos amigos, pelo mundo, do que pelo temor do Senhor. O judeu, ele tinha tanto cuidado de ensinar os seus filhos, tanto é que a língua hebraica existe até hoje. Até hoje existe o judaísmo. E eles são rigorosos nisso. O islamismo também. Criança no islamismo com 9 anos já faz jejum de 40 dias. Já sabe lá as leis, as ordenanças deles. Mas por quê? Porque desde cedo a mãe e o pai estão ensinando a palavra de Deus e ensinando o temor do Senhor. Quando eu conheci o Josimar, uma coisa que me chamou muita atenção, né, quando ele contou a história dele, o que eu vi de tão precioso foi que ele, aos 9 anos, ele já conhecia o Senhor, já foi batizado, e ele cresceu ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus trouxe cura, trouxe libertação, trouxe direção. É isso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele tem poder. Se a palavra do homem tem poder para gerar vida e morte, imagine a palavra de Deus, o poder que tem de fazer algo extraordinário. Então, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Josué 1,8 fala, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita de dia e de noite, para você ter o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Então, você quer ser bem-sucedido? Você quer que seus filhos sejam bem-sucedidos? Ensina a palavra de Deus. Por quê? Toda criança já nasce com uma natureza pecaminosa. Ela já nasce com uma arvorezinha. Que todo mundo tem essa arvorezinha. Mas você pode nutrir essa arvorezinha, ruinzinha, com os seus próprios pecados. Os filhos aprendem a pecar com os pais. Às vezes, pela própria ignorância, de falar palavras rotulando essa criança. Né? Hoje em dia, o povo está mais evoluído, né? A gente não ouve tanta abobrinha, né? Mas a gente ouve ainda mães chamando a criança de danado, de atormentado, de disso, daquilo. E quando uma mãe e um pai falam uma palavra maldita, uma palavra que não é bênção, essa palavra impregna na vida da criança. E talvez você, mãe, pai, seja fruto de muitas palavras que você ouviu quando você era criança e ficou impregnado também na sua mente, no seu coração. E hoje, essas palavras podem te travar, podem impedir até mesmo de você desfrutar do melhor de Deus. Por quê? Porque você se sente incapaz, indigno e tantas outras coisas. Não merecedor, que você é pecador, que você só faz coisa errada.
tudo coloca a mão quebra. Nossa, tantas palavras malditas. E às vezes, muitas vezes, você não ouviu diretamente do seu pai e da sua mãe, mas às vezes você ouviu da sua mãe ou do seu pai comentários da sua pessoa com outras pessoas. Isso fere a criança. Isso machuca a criança. E se você não for curado, se você não for curado e liberto dessas memórias, desses traumas, dessas coisas, a tendência é você fazer a mesma coisa com os filhos. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, Deus, Ele preparou para a gente a cura. E a cura se dá na cruz. Ali na cruz, Jesus levou sobre si toda a enfermidade, todas as doenças, todos os males. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Só que essa cura não é só física, é uma cura espiritual. Quando você recebe a Jesus como único Senhor e Salvador, você recebe o perdão dos seus pecados, você recebe o Espírito de Deus, o seu espírito está pronto para estar com Cristo. Só que agora começa um trabalho na sua alma. E essa alma, ela vai sendo restaurada pela palavra de Deus. Romanos 12, 2 fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas que a sua mente seja renovada pela palavra de Deus, para que você possa experimentar as coisas boas, perfeitas, que o Senhor preparou para a gente. Então, ao ler a palavra de Deus, Deus vai fazendo essa faxina, essa limpeza. Porque essa palavra aqui, ela tem vida, e ela gera vida. Então, quando a criança nasce, já nasce com essa natureza pecaminosa, o que você precisa fazer? Lançar a semente, que é a palavra de Deus. E regar essa semente. Para quê? Para que a semente de Deus, ela possa crescer, frutificar e produzir frutos mais fortes do que a outra. E a criança aprender a ter o prazer de obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus traz paz, traz alegria, traz satisfação, traz proteção. Quando Jesus expulsou os demônios lá do Gadareno e foi para os porcos, e os porcos, a manada de porcos, a Bíblia fala que foi para o mar e morreu. Nem os porcos querem os demônios. E por que tem gente que está querendo demônio, gente? Nem os porcos querem. Porque nós fomos feitos para sermos veículos, né, moradias do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, e não de demônios. E as crianças, desde cedo, elas precisam ser orientadas, elas precisam ser amadas, elas precisam se sentir pertencentes, elas precisam receber não só o seu amor, mas o amor de Deus. Ela precisa entender que o que vai definir a vida dela não é o que as pessoas dizem, é o que Deus diz acerca dela. Porque todos nós viemos com um propósito. Não tem ninguém aqui na Terra, por um acaso, foi um erro, foi um acidente, minha mãe não me queria, meu pai também não, e sem querer eu apareci aqui, estou aqui. Não, gente, não existe isso. Por quê? Porque quem tem o poder de criar é o Deus Todo-Poderoso. E é Deus que presenteia o pai e a mãe com os seus filhos. Cada filho é um presente de Deus, é um ser único, único e exclusivo. Ninguém é igual a ninguém. Uma coisa também triste, quando a gente tem um mau hábito, é de olhar para a criança e falar assim: igual o pai, igual a mãe. Você está rotulando a criança. O filho
normalmente tem o temperamento do pai ou da mãe. O temperamento. Mas não é igual. Então, quebra isso. Se você tem esse hábito de falar, fulano é igual. Ai, meu filho é igual o pai, é igual o tio. Nossa, ainda mais quando tem qualquer comportamento que não é legal, a primeira coisa que a pessoa fala assim, igual o tio, igual o pai, igual a mãe. Pelo amor de Deus, cancela isso em nome de Jesus. Seu filho é único, ele é exclusivo, é um projeto de Deus. E cada um tem um temperamento. E o temperamento é um dom, é algo que Deus colocou em cada um. E cada temperamento tem o lado bom e o lado que não é tão bom, que precisa ser trabalhado, que precisa ser restaurado. Porque tem um lado que está caído aí, que precisa ser crucificado, que precisa ter uma nova vida. Mas nós, como pais, precisamos declarar palavras de bênçãos, mesmo quando a gente não está vendo. Nós precisamos declarar por fé. Declare. O que você declara do seu filho? O que você declara da sua filha? O que você declara é o que está acontecendo e vai continuar acontecendo. Agora, se você quer ver algo novo, você precisa declarar coisas novas. O seu filho precisa ouvir de você o quanto ele é importante, o quanto ele é amado, o quanto você faz por eles. Uma mãe e um pai, eles dão a vida por um filho. Faz tudo. Mas mesmo esse amor precisa de correção, de direção. Por quê? O fato de amar não quer dizer que eu vou aceitar tudo que o filho está fazendo, que está beleza. Porque Deus também é assim, Deus ama todo mundo, mas Ele também, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, a mesma forma, eu amo todas as pessoas, amo mesmo. Deus derramou um amor no meu coração, que eu tenho um amor e uma compaixão pelas pessoas, que é algo de Deus mesmo. Independente do pecado. Por quê? Pecado é uma prática. Que essa pessoa pode vencer esse pecado. Quando tiver o auxílio do Espírito Santo. Quando fizer uma aliança com Deus. Deus dá o poder do Espírito Santo para a gente vencer o pecado. Então, se Ele me deu o poder do Espírito Santo para eu vencer o pecado, por que eu vou discriminar uma pessoa que ainda não conhece o Senhor, não conhece o poder que foi liberado para ela vencer o pecado, para ela ter uma nova vida em Cristo, para ela experimentar as coisas extraordinárias que Deus preparou. Então, da mesma forma que Deus preparou algo extraordinário para Joquebede, que ela nem imaginava, talvez ela pensou assim, pelo menos meu filho vai estar salvo. Ele não vai morrer. Mas eu creio que ela jamais imaginou que ela continuaria dando mamar para essa criança. Que ela educaria essa criança. Que ela formaria o caráter. Que ela ensinaria o temor de Deus para essa criança. Gente, Moisés, quando foi entregue para ser filho lá de Faraó lá, e ele aprendeu tudo acerca lá do Egito, ele aprendeu todas as leis, todos os regulamentos, falar, tudo. Ele aprendeu tudo. Mas ele não se corrompeu, ele não perdeu aquilo que a mãe dele ensinou acerca de Deus, acerca da missão que Deus tinha dado para ele, que era de ser um libertador. A Bíblia fala assim,
que Moisés preferiu sofrer com os irmãos do que ser chamado ser filho da filha de Faraó. Imagina, gente. O Egito dominava o mundo. O cara estava lá em cima. Ele era um dos bambambam lá. Mas ele preferiu, não esse mundo, ele preferiu obedecer a Deus. Ele preferiu crer naquilo que a sua mãe ensinou para ele, que ele seria o libertador do seu povo. E foi. No primeiro início ali, foi na força do braço dele. Mas depois ele entendeu que não era na força do braço dele, era no poder de Deus. E o Senhor fez coisas lindas, coisas extraordinárias. E assim, tantas outras mulheres de Deus fizeram essas obras maravilhosas. Tem o caso, né, que é citado esses dois nomes, da Eunice e da Valoide. Por quê? Porque elas foram importantes. A vida de Timóteo foi algo tão impactante para a vida de Paulo, que ele cita o nome dessas duas mulheres. E quando você lê na Bíblia e vê a citação do nome de uma mulher, presta atenção. Essa mulher foi importante, essa mulher fez diferença. Essa mulher foi algo diferente, que Deus fez algo sobrenatural através daquela vida. Então, é narrado aquele nome. Às vezes a pessoa dá uma desculpa e fala assim: ah, mas você não conhece meu marido. Ah, meu filho é assim por causa do meu marido. A Bíblia também fala da história de Abia, que é uma mãe, a mãe de Ezequias. E aí, quando está narrando lá e fala que a mãe de Ezequias é Abia, aí você vai procurar saber quem é essa mulher. Aí eu fui ver, essa mulher foi casada com Acais, um dos piores reis de Israel, que fez o que desagradava ao Senhor. Mas ela, como temia a Deus, criou um homem que se tornou um dos melhores reis de Israel. Então, mamãe e papai, principalmente mamãe, entenda o poder que Deus colocou nas suas mãos. O poder para ensinar a criança no caminho que deve andar. E a criança, você não vai esperar a criança chegar na juventude para você ensinar as coisas, não, gente. É criança. É criança. É quando é criança que você vai ensinar o caminho que deve andar. Quando é criança, é uma massinha mole. Você forma aquela criança. Depois, quando fica grande, é o que a Bíblia fala, que tem que quebrar o vaso e entregar para o oleiro, né? Que é o Deus Todo-Poderoso, que Ele tem o poder de transformar a nossa vida e a vida de qualquer filho. Mas é muito mais fácil você construir uma casa do que você ter que reformar a casa, ou ter que destruir toda a casa para poder construir de novo. E essa construção é uma responsabilidade. Então, cada mãe precisa orar e pedir sabedoria, revelação de como criar essa criança para que ela possa florescer, frutificar, não o fruto do pecado, mas o fruto de uma vida com Deus, de uma vida que dá alegria, que vai trazer beleza, que vai trazer satisfação, que as pessoas que estão ao redor vão se alegrar, porque vão comer desse fruto. Aí se você pensar assim, ah, mas eu já fiz tudo errado, meus filhos já cresceram. Tem como. Ore. Resgate. Resgate pelo amor.
E peça perdão também. Você pode chegar para o seu filho, para sua filha, e falar, olha, filho, eu entendi que eu errei. Eu te peço perdão. Se eu tivesse conhecido a palavra de Deus há mais tempo, eu teria feito coisas diferentes. Eu teria agido de forma diferente. Mas eu não tenho como mudar o passado. Mas eu tenho como pedir perdão. E mãe e pai, quando a gente erra, peça perdão aos seus filhos. Se você ainda não tem o hábito e o treino de só falar a palavra de bênção para os seus filhos, se sai uma bobagem, peça perdão, cancela essa palavra. Peça perdão ao seu filho. Por quê? Porque às vezes você pode estar nervosa ou nervoso, saiu uma palavra que não é legal, vai lá e pede perdão. Falou, oh, filho, me perdoe, estava nervoso, me perdoe, cancela essa palavra em nome de Jesus. Você é uma bênção. Você é projeto de Deus. Na verdade, os filhos não são nossos. Os filhos pertencem a Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus para ajudar esses filhos a caminharem no caminho do Senhor. Mas cada um acaba dando o que recebeu. Então, às vezes, a gente replica os mesmos pecados, os mesmos erros que os nossos pais cometeram. E, gente, aquelas coisas que às vezes te incomodou tanto da sua mãe fazer, ou do seu pai fazer, se você não prestar atenção, você faz a mesma coisa. Você repete aquilo de uma forma assim tão natural que você fala assim, puxa vida, mas eu detestava que meu pai fizesse isso, que minha mãe fizesse isso. E aí você repete aquele comportamento. Mas tem solução. Vai, libera o perdão para o pai, libera o perdão para Deus. Oh, para Deus não, para o pai, para a mãe. E peça ao Senhor que te cure. E que te liberte dessa herança que não é boa. E peça ao Espírito Santo que te deu um novo comportamento, uma nova mentalidade, novas emoções, novo entendimento. Tá? Então, não se assuste. Quando, de repente, às vezes, você começa a ter um comportamento, você fala, puxa vida, misericórdia. Deus é mais na minha vida. Então, se arrependa, peça perdão e libere o perdão. Por quê? Por que normalmente os filhos acabam repetindo os erros dos pais? Principalmente quando eles não perdoam os seus pais. Quando eles guardam mágoa no coração acerca do pai e da mãe, aí repete os mesmos hábitos, os mesmos erros, é aquela repetição. Por quê? Porque há uma mágoa no coração, há um ressentimento. São coisas assim que às vezes você não entende. Por exemplo, uma família de pessoa alcoólatra. O filho sofreu tanto com a bebida, com o alcoolismo. E aquela pessoa bebe também. Se tornou alcoólatra. Mas você fala assim, mas sofreu tanto com isso, está repetindo aquela mesma história. Por quê? Porque há mágoas no coração, há ressentimentos. Então, se você tem mágoa, ressentimento no seu coração, do seu pai, da sua mãe, ou de qualquer pessoa, do passado, do presente, libera o perdão, abençoa, tira do seu coração. Peça que o Senhor traga à sua memória aquilo que está te prendendo, que está até te amarrando, que você não tem nem noção. Mas, às vezes, são palavras que foram faladas, coisas que foram
faladas de uma forma tão constante que você acredita, que te impede de caminhar, de prosseguir, de avançar. Então, libera o perdão ao seu pai, sua mãe, e tem uma nova história. Deus, Ele te dá a oportunidade, todos os dias, para mim e para você, para vivermos uma nova vida. Quando a gente deita, quem garante que a gente vai acordar? Ninguém tem essa garantia que a gente vai acordar. Mas cada dia é um presente. É um presente de Deus. E Deus te dá uma folha em branco para falar assim: vamos estudar a palavra? Vamos conversar? Vamos ver o que eu tenho para você hoje? Ele te dá uma folha em branco para você escrever uma nova história. E no reino de Deus, não tem nada perdido. Não tem nada perdido, não tem nada acabado. Porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele é poderoso para ressuscitar os mortos, para dar nova vida, para fazer com que aquele ser, né, se você olhar, aquele gadareno, que ele vivia tão aprisionado, com correntes, e até as correntes ele conseguia quebrar. Todo mundo tinha medo dele, ele vivia isolado, vivia perto dos sepulcros. E Jesus foi e teve um encontro com esse homem. E esse homem foi liberto. Esse homem, ele foi transformado e ele foi um pregador do evangelho, ele salvou toda aquela região. Agora, quem daria crédito para uma pessoa endemoniada lá, acorrentada, que todo mundo olharia e falaria assim: nossa, misericórdia, passaria de longe? Quem daria crédito? A gente não dá, mas Deus dá, porque Deus olha o coração de cada pessoa. Deus olha as intenções que estão no fundo do seu coração. E nós precisamos criar filhos saudáveis. Saudáveis espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Dê atividade para os seus filhos. Seja intencional. Pense, planeje, ore. Peça estratégia a Deus para que te dê sabedoria para como você vai lidar com o seu filho, como você vai educar o seu filho, como você vai corrigir o seu filho. Nós precisamos dessa sabedoria do alto. Manoá, ele fez isso. Quando um anjo apareceu para a mulher dele, e ela era estéril, e o anjo falou assim: olha, você vai ter um filho. E ela ficou muito empolgada e tal. Aí quando chegou o marido dela, que chama Manoá, e ela pegou e falou assim: olha, um anjo veio, falou comigo e tal, e falou que eu vou ter um filho. Aí ele falou assim, ele começou a orar para que Deus mandasse de novo esse anjo, para que ele pudesse perguntar para esse anjo como ele ia criar essa criança. Olha que legal. Ele entendeu que o filho é um presente de Deus. E a gente precisa disso. Dessa estratégia do alto. Para a gente criar os nossos filhos. Para que eles sejam bênçãos. Para que eles possam fluir. Para que possam prosperar em tudo. Porque esse é o desejo de Deus. Porque a alegria do seu filho é a sua alegria. Gente, não existe uma mãe e um pai na terra que se alegre com o insucesso de um filho. Então, vamos orar. Não tem nada perdido. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo que você pensar ou imaginar. Começa a profetizar, começa a declarar.
Muda a sua forma de falar. Muda, mesmo que aquela pessoa não tenha um bom hábito ainda de falar. Mas mude você. Seja você transformado pelo poderoso nome de Jesus. O Espírito Santo foi nos dado para nos auxiliar a vivermos uma nova vida. Aí você vai falar assim, nossa, mas ela é tão mansa, ela é tão meiga, tão... Mas eu não era assim, não, gente. Vocês não têm ideia como é que era meu pai e minha mãe. O povo na minha casa, o povo lá, conversando, você acha que está tudo brigando lá. Eu não é, amor. Uma vez eu estava conversando com o irmão meu, só que eu estava na porta de casa. Na porta da casa da minha mãe. E esse meu irmão estava falando comigo que o vizinho ligou para o outro irmão falando que o meu irmão estava brigando comigo. E aí o meu irmão ligou para mim, o que está acontecendo aí e tal? Eu falei assim, não está acontecendo nada. O Edmund, ele tá conversando comigo. Mas a forma de falar é como se estivesse brigando. Eu já falava, e falava, e vou fazer. E não posso nem contar que ele falava, porque era meio bravo. Mas era muito bravo. Era muito esquentado. Era daquele que falava assim, vou dar um tiro na cara do fulano. Eu vou detonar ciclano. E eu não trocaria de roupa, porque o que ele falava era meio arriscado de fazer. Mas Deus teve misericórdia dele. Já levou ele para Jesus. 43 anos, passou a régua. Porque nervoso demais. Bravo demais. Irritado demais. Para quê? Então, desacelera. Seja mais calmo, mais tranquilo. Desacelera. Precisa ser muito acelerado. Desacelera. Pense, se ame. Se ame. Não precisa. Ensina os seus filhos a não gritarem, não falar alto. Mas para você ensinar para os seus filhos a não fazer isso, você também não pode fazer. Porque os filhos aprendem com os pais. Então, na minha casa, lá não tem grito. Meus filhos aprenderam a não gritar. Então, não tem grito. Nem meu marido, ele nunca gritou comigo, eu também não gritei com ele. Meus filhos também não tinham grito. Teve disciplina, teve correção. Quando precisou. Porque a disciplina, a correção, é algo que a gente precisa dar. Quando a criança pede. A criança pede. E é com amor. Toda disciplina, ela tem que ser com amor, porque a criança precisa receber esse amor. Ela precisa entender que ela está sendo amada quando a mãe fala não, ou quando ela fala sim. Você precisa comer esse alimento. Esse alimento faz bem para você. É importante para o seu corpo. Esse comportamento não é legal. Esse comportamento não vai fazer você ter bons amigos. Esse comportamento não é legal. Então, é a mamãe que vai ensinar o filho a falar, a se comportar, a tonalidade que vai falar. Você está vendo a minha filha? Minha filha é um doce, maravilhosa. Daniela conhece ela desde os 8, né? Desde os 8 anos. Amiga, Daniela e Isabela. Amicíssimas. Bichinha brava. As duas. Brabinhas que só. Bravas. E aí, a minha filha queria chegar para mim e falar comigo de qualquer jeito. Falei, não é assim não, querida. Baixa o tom.
Você não pode sair falando o que você quer, como quer, e da forma que quer, você achando que é. Não. A forma que falava com o pai, filha, a forma que você está tratando seu pai é a forma que você vai tratar seu marido. Você quer ser feliz no casamento? Ah, quer. Então, o exercício é cuidar bem do seu pai, falar bem dele, ser carinhoso com ele. Porque se você tratar bem e for carinhoso com ele, você vai ser carinhoso com seu marido. Você vai fazer isso com muita naturalidade. Meu filho, a mesma coisa. Depois, quando foi chegando na adolescência, sempre foi carinhoso, meu filho. A minha filha também sempre foi carinhosa, gente. Isso aí, né? Mas chegou numa fase que ele já estava grande. E a brincadeira dele era correr e pular no meu colo. E aí já não dava mais, né? Um menino muito pesado e grande. E ele foi se afastando. Por quê? Porque ele, daquele tamanho, ele corria e pulava no meu colo. E eu falava, Raul do céu, pelo amor de Deus, eu não te aguento mais. Aí o pai falou assim, filho, olha seu tamanho, você vai quebrar sua mãe. Aí ele parou. Só que aí ele deu uma afastada, ele ficou mais afastadinho. Mas eu percebi isso. Aí, qual foi o exercício que eu fiz com ele? Quando ele me pedia as coisas, aí eu falava com ele. Você tem que falar, mamãe, eu te amo. Aí ele, acredito. Mamãe, eu te amo. A mãe ainda me pega. Palavrinha? Mamãe? Aí, como é que foi? A primeira vez? Eu falei, não, filho, não é assim. Mamãe, eu te amo. Não, não aceitei. Mamãe, eu te amo. Ai, eu te amo. Aí foi. Mas isso é um treino. E eu falava assim, olha, você tem que aprender a falar que me ama. Porque depois você vai falar com a sua esposa. E a forma que você me tratar, você vai tratar a sua esposa. Então, você precisa ser dócil com a sua mãe. E assim foi. E ele foi aprendendo. E é um doce com a esposa, comigo também. Então, são coisas que o pai e a mãe precisam ensinar. E precisa ensinar, não precisa ensinar a ferro e fogo. Você ensina na brincadeira. Você pode fazer da sua educação algo prazeroso, algo que traz alegria, diversão, até mesmo para o seu filho. Você não precisa ser aquele sargentão e não. Traz para você. Leva seu filho a raciocinar, a ver as linhas, os caminhos a serem seguidos, para eles mesmos chegarem qual a melhor solução, e assim eles vão crescendo. Amém? Então, o desafio de hoje é de você, pai e mãe, ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Porque até quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. Vai falar, meu filho já cresceu. Continue ensinando. Ensine com amor. Expresse o seu amor por ele. Porque se a criança ou adulto, ele entende que ele só vai ser amado se ele for mudado, ele não vai mudar. Você precisa amar aquela pessoa, o seu filho, sua filha, como eles são. Porque isso é o que Deus faz. Deus, ele ama a gente do jeito que nós somos. Só que a comunhão entre nós e Deus, né, de Deus conosco, transforma a nossa vida. E da mesma forma vai transformar os relacionamentos. Traga para perto, traga para o amor, dê presentes, dê um agrado, resgate o amor, resgate o que foi perdido. Malaquias, para encerrar,
O último versículo do Antigo Testamento fala que Deus enviaria o espírito, né, de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos. Olha que coisa interessante. A conversão é dos pais para com os filhos. Então, se a gente quer salvar os nossos filhos, primeiro a salvação precisa passar por nós. Somos nós que precisamos ser transformados pelo poder do nome de Jesus. Somos nós que precisamos olhar os nossos erros, identificar e falar assim, nossa, eu preciso mudar nisso. Quando algum parente, algum da família falar alguma coisa que você precisa mudar, não se justifique. Porque se você se justificar, você nunca vai mudar. Nunca. Mas se você prestar atenção do que o seu marido está falando, o seu filho, a sua filha, ou até mesmo o Espírito Santo está falando, presta atenção. Fala, Senhor, eu me arrependo desse comportamento meu, mas eu te peço que o Senhor me auxilie. Espírito Santo me capacite a mudar, a vencer. Então, a transformação que Deus faz na sua vida alcança toda a família. Por isso que a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ao poder da obediência, o poder da palavra de Deus e o poder quando você começa a caminhar por fé. Então, assim como Joquebede, não tinha nem ideia do que Deus iria fazer, mas caminhou por fé, crendo que Deus ia fazer algo, e Deus fez algo que surpreendeu. E Deus faz isso mesmo, Ele surpreende. Então, começa a orar, fala, Deus, eu quero ser surpreendido. Eu quero experimentar coisas que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Pai querido, eu coloco cada mãe, cada pai aqui no teu altar, Pai. Senhor, essa missão que é tão desafiadora, Senhor, de criar um filho. E um filho que não é nosso, o filho é do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, direção e graça, Pai. Ah, Pai, de poder pedir perdão quando nós errarmos. De podermos alinharmos a nossa vida com o Senhor. Para que os nossos filhos vejam a transformação da nossa vida e o nosso relacionamento com o Senhor. E que isso venha influenciar a vida deles e que eles possam experimentar as coisas extraordinárias que o Senhor preparou para cada um. Senhor, toda a investida de Satanás e seus agentes sobre as famílias, sobre os filhos, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo plano maligno para roubar, matar e destruir as famílias, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Em nome de Jesus, nós decretamos que a nossa casa é um ambiente de paz, de alegria, da presença do Senhor. Ah, Pai, a tua palavra diz que na tua presença há abundância de alegria, Senhor. E que em nosso lar seja cheio da sua presença. Pai, nós pedimos por cada criança, por cada jovem, por cada adolescente, por cada filho, Pai. Ah, Pai, nós pedimos por cada um. Que cada criança, cada um tenha experiências reais com o Senhor. Que assim como Samuel, desde criança, já ouvia a sua voz. Que essas crianças também possam ouvir a sua voz. Ah, Pai, que essas crianças sejam criadas no temor do Senhor. Que a sua mãe e o seu pai tenham o cuidado de ensinar a palavra de Deus, sentando, levantando, orientando, em todos os momentos. Que seja algo suave, que seja algo alegre, que seja algo extraordinário, Pai. Em nome de Jesus, tira todo o peso, Senhor, todo o cansaço, todo o desânimo, Senhor. Tudo aquilo que, até mesmo acusações, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos conceda direção e graça, Pai, e a sabedoria do alto para resgatar, para amar, para crer e para experimentar as coisas extraordinárias que o Senhor preparou para nós.
Entregamos cada família, cada filho, cada filha. Entregamos nas tuas mãos, aos teus santos e perfeitos cuidados. Em nome de Jesus. Amém.